bem-vindos! E hoje nós vamos falar sobre ele, esse homem que é considerado um dos maiores gênios da história da humanidade. Ele que nasceu há 569 anos atrás. Ele, também conhecido como LV, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era considerado o homem da Renascença, pois ele representava tudo o que aquele período efervescente, cultural, histórico trouxe para a história da humanidade. Da Vinci nasceu num povoado perto de Vinci, em Anciano, a uns 50 quilômetros mais ou menos de Florença, na Itália. Leonardo era filho ilegítimo de um notário, um tabelião, Piero da Vinci, e de uma camponesa, Caterina, que era 30 anos mais jovem que Piero. Da Vinci teve 17 meio-irmãos. Sendo que 12 eram por parte de pai. Na época, a Itália nem era um país assim. Era um amontoado de cidades-reinos como Milão, Gênova, Nápoles, Verona, Veneza. Só depois que se unificaram e viraram um país, a Itália. Durante a sua formação em Florença, Leonardo se ocupou principalmente de pintura e escultura, mas era também normal que os alunos aprendessem outras artes, como, por exemplo, incisão, soldadura e fusões assim de metais. Da Vinci, ao longo dos seus 67 anos de vida, criou, experimentou, foi assim uma loucura de efervescências, de criações. Da Vinci era um polímata, uma pessoa que simplesmente tinha um grande conhecimento em diversos assuntos. Foi pintor, engenheiro, músico, arquiteto, escultor, astrônomo e escritor. Uau! Tudo isso de uma forma inovadora, revolucionária mesmo. Muita coisa também foi dita sobre ele, como, por exemplo, que ele é o verdadeiro autor do Sudário de Milão, ou que ele era a própria Mona Lisa retratada por ele mesmo. Se é verdade? Nunca saberemos. Dizem que ele foi líder de uma sociedade secreta, que era alquimista e que escondeu mensagens cifradas que provam que Jesus escapou da crucificação e que fugiu para o sul da França junto com a Maria Madalena. Nunca saberemos. Talvez? Será que saberemos? Não sei. A vida é um grande mistério. Mas afinal de contas, o que há na vida de Da Vinci que gera tanta polêmica? O que se sabe realmente sobre ele? E por que tanta gente acredita que ele era guardião de segredos inacreditáveis? Leonardo nasceu no campo, onde desenvolveu um grande amor pela natureza e se tornou um grande observador de tudo que dizia respeito ao seu cotidiano. Ele observava grilos, cobras, aranhas, gafanhotos, libélulas, até os cavalos e muitos outros. Natureza essa que inspirou ele em sua vida e suas obras. Dizem os relatos que foi nessa época que ele começou a desenvolver esse gosto pelas formas retorcidas, móveis, vivas. Dizem que Da Vinci foi criado pelo pai e pela madrasta e que teve uma educação assim bem básica. Aprendeu a ler, a escrever, mas foi na adolescência que a genialidade de Leonardo começou a aparecer.
Dizem que ele aprendeu sozinho o latim, a matemática, a anatomia humana. E a física? Oi! Que ele passava horas desenhando para se aprimorar cada vez mais. Quando ainda morava com seu pai, dizem que ele foi chamado para desenhar o escudo de um fazendeiro e escolheu fazer um desenho inspirado na figura mitológica da Medusa, aquela que tem as cobras na cabeça. Dizem que ele recolheu lagartos, cobras e outros pequenos animais para servirem de modelo para o seu desenho. Aos 20 anos, mais ou menos, foi aceito no ateliê de um artista muito conhecido na época em Florença. E lá conseguiu seus primeiros trabalhos. Com o tempo, ele conseguiu uma certa notoriedade, né? De ser um bom pintor e também de ser aquele que nunca entregava os trabalhos a tempo. Ficaram famosas muitas de suas pinturas inacabadas. Trabalhou para a Igreja Católica, fez uma pequena fortuna, cultivou vários inimigos e vários rivais. E entre os rivais estava nada menos, nada mais do que Michelangelo, que chamava Da Vinci de aquele tocador de lira. Nessa época, Michelangelo já tinha se assegurado enquanto artista em Florença. E assim, tinha uma rixa entre os dois, né? Da Vinci não escondia de ninguém que ele achava a pintura superior à arte de escultura. Mas a fama de Michelangelo, assim, era um atrito, né? Enfim, Michelangelo, Da Vinci, dois gigantes da arte. Em 1503, Da Vinci, assim, chegou ao seu auge de produção enquanto pintor. De muitas produções. Entre elas, a Mona Lisa. Seu quadro, sua obra mais famosa. Mas a maioria das obras produzidas entre os anos 1503 e 1507 em Florença se perderam. Leonardo da Vinci também foi conhecido por aquele homem vitruviano, sabe? Aquela imagem do homem, assim, simetricamente perfeito. Um dos desenhos mais importantes de Da Vinci e uma resposta a Marco Vitrúvio, um arquiteto do século I a.C. romano, que escreveu um tratado sobre a arquitetura. Outra obra de Da Vinci muito conhecida pelo público é A Última Ceia. A Última Ceia é um afresco numa capela em Milão, que foi pintada assim de 1495 a 1498. Da Vinci viajou muito. Também foi para a França, onde fez parte da corte de Luís XII e virou amigo pessoal do sucessor, Francisco I. Dele ganhou uma casinha onde viveu seus últimos anos de vida. Casinha, casinha ganhada por um rei. Não era uma casinha, né? Era na verdade o castelo de Clou. Em maio de 1519, Leonardo da Vinci morreu em Clou. Deixou vários desenhos e manuscritos.
coisa. Ó, de novo, isso é só um pouquinho, só um cheirinho do que foi Leonardo da Vinci, só para dar um start para vocês saírem correndo, procurando, descobrindo cada vez mais, porque a história tá aí, a história da humanidade, dos grandes mestres da humanidade, Leonardo da Vinci. Até a próxima, gente! Aguardo todos vocês, hein? Deixe seu like, não esquece de compartilhar, de compartilhar. Bora compartilhar! E compartilha! Perto de um povo da crucificação, que provam que Jesus escapou da crucifixação, na figura mitológica